Tô com uma grande dúvida aqui. Você sabe pronunciar corretamente essas palavras básicas do inglês? E aí, você já teve alguma dúvida sobre como falar esses verbos? Beijou, chorou e acabou? Sabe o que você está falando ou o que você está pensando errado a respeito dessas palavras? Ou você já é fluente no inglês? Eu sei! Você já sabe tudo de inglês, né? Só não consegue falar e entender inglês falado. Entender aquele inglês de filmes e séries, certo? Deixa comigo! Primeiro, bem-vindo à minha série dos fonemas! Essa é uma série de aulas que vai te ajudar a conseguir a falar e a escutar inglês com mais segurança. Este é o 23º episódio da série. Então, se você quer ver os outros 22 episódios, as outras 22 aulas sobre fonemas, clica aqui em algum lugar e vai lá correndo ver. E até o final desta aula eu vou te mostrar os sons do inglês que nós temos muita dificuldade em falar e ouvir. Pode ficar tranquilo que usando técnicas da fonologia, a ciência que estuda os sons do inglês, você vai sair daqui conseguindo entender os sons das palavras que eu te mostrei agora há pouquinho. Você vai conseguir falar e entender inglês falado se você tiver a mentalidade da fala, ou seja, a spoken mind, que basicamente consiste em você entender que a escrita e a fala são mundos diferentes. E essas palavras que a gente falou no começo aqui da aula, elas são um exemplo clássico de como que a escrita não representa a fala. Afinal, você tem as mesmas letras nas três palavras, mas elas são faladas completamente diferentes. E aí, vamos voltar àquelas palavras? Olha só. Cast, cried, ended. Bom, uma coisa que você já notou é que todas elas terminam com ed na escrita, os famosos passados no inglês. Nesse caso, chamamos de passado regular. Lembra daquelas aulas de gramática que você tinha na escola? Ou até mesmo algum curso de inglês que você já fez? Os regular verbs. Bom, as explicações mais tradicionais dizem mais ou menos o seguinte: a forma verbal do passado em inglês tem dois tipos, o regular e o irregular. O regular é muito fácil, basta você colocar ed no final do verbo e já tá pronto. O mais difícil é o irregular, porque você precisa decorar uma tabela com os principais verbos. Teacher, então quer dizer que para o passado regular eu nem preciso me esforçar ou praticar? Basta saber o verbo e depois colocar o ed, certo? É isso mesmo? Se você for com essa mentalidade, que é da escrita, você vai ter muita dificuldade em falar inglês com fluência e entender quando o nativo fala. O inglês falado, ele não é bem assim. Você tem que praticar esses verbos pela fonologia. Olha só. Cast, cast, cried, cried, ended, ended. Percebeu a diferença? A tendência é que você pronuncie tudo com um ed bem marcado, né? Por exemplo, kiss, que é beijar. Quando transformado no passado, muitas pessoas diriam kissed, kissed ou kissed, kissed, articulando o e e o d no final. Mas se você estiver dizendo uma frase como, por exemplo, I missed that, eu perdi aquilo, senti falta daquilo, pode ser que um falante de inglês entenda a miss said that. Ou seja, uma senhorita disse aquilo, algo completamente diferente do que você falou. No caso do verbo passado, missed, a pronúncia é igual da palavra messed, ou seja, com o T no final, substituindo esse ed da ortografia, messed, messed. Ou seja, névoa, messed, e sentiu falta, messed, tem exatamente a mesma pronúncia, apesar da escrita ser completamente diferente. Pasme! Se você ficar enviesado pela escrita e não praticar pelos sons, você nunca vai perceber que algumas palavras do inglês têm exatamente a mesma pronúncia, ou seja, elas são homófonas. Homo igual, fono, som, homófonas, sons exatamente iguais. Past, past. Escreve diferente, mas fala igual.
Eu passei pelo passado. I've passed the past. Mesma pronúncia. Messed. Eu senti falta da névoa. I've messed the mast. Packed. Mesma pronúncia. Eu fiz um pacto e fiz as malas. I made a pact and I packed. Gassed. O convidado adivinhou meu nome. The guest guessed my name. Paste. Eu dei uma corridinha no mercado para comprar pasta. I paced to the grocery store to get paste. Como pode, né? Se escreve diferente, mas se fala igual. Pois é. É por isso que para ser fluente no inglês falado, você precisa entender os sons do inglês e não a escrita. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, no caso do mess, na famosa regra aí gramatical do ED, eu não vou pronunciar nem o E, nem o D. Pois é, exatamente. A pronúncia é um T. Ou seja, não tem ED, é T. Esse E desaparece, não tem D. Veja a jornalista americana Gloria Steinem falando. Olha só. But still, I think it was important that I missed that kind of brainwashing. Não adianta você estudar nas escolas mais tecnológicas que te dão caneta digital, que tem lousa, que corrige ortografia, telas touchscreen, holograma, chips, um monte de tranqueira, se eles te ensinam mais arcaico, a escrita, a gramática normativa. Gente, uma explicação que vai pela escrita só vai te fazer travar na hora de falar, só vai dar dor de cabeça para você. A gente precisa ir pela prática da fala, para você conseguir entender o nativo e poder falar naturalmente, né? O exemplo aqui, o passado regular, que é o ED no final das palavras, ele pode ser pronunciado de 3 formas, e isso a escrita não dá conta de mostrar. A escrita só mostra o ED, mas na pronúncia você tem 3 formas de pronunciar. Vamos entender essas 3 formas? Uma das formas, como eu já disse, é o T, ou seja, igual da palavra mess, que fica messed. Ou seja, elimina o E e troca o D por T. Isso vale para todos os verbos que terminam com fonema, ou seja, um som desvozeado. Ou seja, aqueles fonemas que não fazem a nossa garganta tremer aqui, por exemplo, como P, K, S, F. A lista completa, com a prática também desses fonemas desvozeados, está no meu curso fechado, ok? Mas enfim, com isso em mente, olha para os verbos abaixo. Stop. Look. Watch. Percebeu? Outro caso é quando o ED pode ser pronunciado D. Para esse grupo de verbos, o fonema D se mantém, mas o E é eliminado. Isso ocorre em verbos que terminam com fonemas desvozeados. Por exemplo, B, G, V, Z. O, as vogais, as sêmias, enfim. A lista completa você encontra no meu curso fechado. Por exemplo, o verbo aprender, que é learn. No passado, a gente não fala learned. A gente fala learned. Play acaba com uma vogal, então no passado fica played. Não dá uma vontade de falar played? Eu sei que dá. Morou, viveu, live. Acaba com v, que é vozeado, lived. Ligou, que é call, né? Vai ficar cold. Felipe, que vontade de falar college. Eu sei, mas se você falar assim, além de você não ser claro ao falar inglês, você nunca vai entender quando o nativo falar cold, porque você vai estar esperando ouvir college. O último caso é quando o ED é pronunciado ed, um I relaxado mais um D, que são um pouco mais parecido aí até que com as letras ED, ok? Mas essa regra ocorre em menos situações. Vai ocorrer quando o verbo terminar com os fonemas T ou D, ou seja, com o T ou com o D. Por exemplo, na palavra querer, que é want, acaba com T, certo? Então, nesse caso, a gente vai colocar o ed. Wanted. Mas cuidado para não falar o E do português, não é wanted nem wanted. É um I relaxado. Boca relaxada. Wanted. Nesse caso, é mais fácil da gente memorizar esse ed, porque é só quando o verbo terminar com T ou com D. Exemplo, decidiu. Decided.
Terminou. End. Ended. Esperou. Wait. Waited. Visitou. Visit. Visited. E aí, bora praticar então? Vamos lá! Quem tá no meu curso já tá craque nessas diferenças. Porque além dessa parte teórica, né, de quando encaixa um, quando encaixa outro, eles têm diversas práticas orais disso o tempo inteiro. Eu quero que você me diga com qual som, qual fonema que eu falei os verbos, pode ser? Então eu vou falar e você fala se foi com a opção 1, que é o t, com a opção 2, que é o d, ou com a opção 3, que é o id. Vamos lá então? I've worked at that company. She has ended. You always liked it so much. Have you decided yet? He enjoyed my country. Bora para as respostas então? Na número 1, eu falei o T. Então, eu trabalhei naquela empresa, I've worked at that company. Ou seja, trabalhou no passado é com o T, porque o K é desvozeado. Worked. Já na 2, ela terminou. Eu falei o id. She has ended, porque end termina com o D. Na 3, você sempre gostou disso muito, né? Você sempre gostou muito disso. You always liked it so much. Novamente, o K é desvozeado, você coloca um T. Liked. Você já decidiu? Have you decided yet? Eu falei com id, porque decide acaba com D. Na 5, ele curtiu, gostou do meu país. He enjoyed my country. Eu falei com D, porque enjoy acaba com uma vogal, E, que é vozeado. Então, curtiu, enjoyed. E aí, você conseguiu praticar agora esses verbos pelo inglês falado? Você viu como é diferente? A partir da fonologia, fica mais fácil de entender o inglês da vida real e conseguir falar naturalmente. É isso que eu chamo de ter uma mentalidade da fala, uma spoken mind. Você não fica só estudando inglês, mas sim praticando, falando e ouvindo a partir dos sons. Eu espero que você tenha gostado e, por favor, comenta aqui embaixo as suas dúvidas, seus comentários. Afinal, o meu objetivo é conversar com você. Não quero que isso aqui seja um monólogo. Eu quero escutar de você o que você achou. Coloca a sua dúvida aí que eu vou te responder. Aproveita para esmagar o seu like, se inscrever no canal se você estiver vendo no YouTube. E se estiver vendo no Instagram, me segue e ativa as notificações que tá vindo muito mais aula de fonema suprema para você. Se eu fosse você, não perderia.